Em 2007, teve o Ismael, acho que foi o primeiro contatado. Foi. Depois do seu pai. Do cara a cara, exatamente. Esse Depois já é o cara a cara que a gente está falando. Depois do seu pai e depois o Oswaldo. Isso. O Oswaldo, depois seu pai. Não, foi meu pai na ponte. Isso, andando de carro para lá e para cá. Isso, aí o Oswaldo. Esses a gente não participou. Esses eu e o Olavo, nós estávamos no treinamento. Eles iam para o ponto, nós ficávamos num outro ponto distante. Provavelmente estavam observando a gente, a capacidade, ou trabalhando em sincronicidade. Com certeza estavam trabalhando, sem dúvida. E aí o Ura chegou e falou assim, olha, você tem a frequência para facilitar a conversação com as pessoas. Você vai começar a levar e o Olavo vai ficar num outro ponto. Né? E aí eu peguei, botava no carro, saía da sede e ia até as sondas. A primeira pessoa que eu levei foi o Zé Roberto. E quando a gente está mexendo com frequência, vibração e energia, não existe tempo e espaço. Então eu ia com o carro, eu deixei ele lá, voltei para cá e ficava mais ou menos uns 300 metros. Não dava mais 300 metros. Uns 200, mínimo eu ficava 150 ali metros. onde é o Poço Artesiano, e ele ficava nas sondas. O que tem lá, uns 500 Ah, deve metros? dar... por aí, né? A gente não tinha autorização para ficar próximo ainda. Então eu ia lá, descia do carro, deixava ver se estava num lugar seguro, sentava e vinha embora. Eu estava dentro do carro e eu tremia muito, porque era uma experiência muito, tremia assim, tipo, não sabia se era energia, se era vibração, o que era, ou simplesmente medo. Mas eu sei que eu ficava dentro do carro trancado, assim, com as vidas trancadas. E eu tô ouvindo, tô lá no carro assim, Felipe, de repente eu começo a ouvir uma voz aproximando. Eu falei, ué, acabou, de certo ele mandou vir andando. De repente eu escuto o Zé Roberto conversando com um cara. Olha. Dentro do carro. E isso é o que me chocou, não é ninguém que tá chegando. Eu esperava alguém chegar e não chegava, de repente a voz assim. Ele fala assim, o Zé Roberto tinha um jeito muito peculiar de falar, ele falou assim, Theo, dá pra dar um tapa na carcaça? Eu ouvi aquilo a 400, 500 metros dentro do carro trancado. Eu falei, cara... Esse é o labirinto sensorial, gente. É uma tecnologia dos parceiros que você pode ouvir perfeitamente a longa distância. É uma questão de sintonia vibratória. E aí... eu ouvi isso e pum, apagou. Foi o que eu podia ouvir. E ele depois no relato ele já foi, exatamente falou isso. Ele pediu para... ele já tinha uma certa idade, né? Ele pediu para ver se dava uma rejuvenescida. E esse cara, que era de Pegasus, com uma tecnologia, não sei, ele relatando, chegava e tocou em alguns pontos. Eu me lembro ele contando isso para mim, ele falou, parecia uma caneta laser que ele vinha e tocava em determinados pontos, no rosto dele, cara a cara, gente. Aí depois começaram, né? Eu, Olavo, para nós termos o nosso compromisso, nós tínhamos a obrigação e o compromisso de levar pelo menos 77 pessoas. E depois nós íamos entender qual que era o nosso compromisso. Nesse dia eu levei a Imico. Eu, Mico, de São Paulo. A Imico, eu não lembro quem mais foi na sequência, mas a Imico teve uma coisa muito peculiar, que eu lembro, porque é importante a gente ressaltar a questão da frequência, Felipe. Para nós entendermos, por que eles não aparecem para todo mundo? Cara, eles chegaram num padrão vibratório que eles querem, na verdade, que a gente chegue num patamar, que é o que eles conseguiram estando na vivência deles aqui. Então, se for para eles virem aqui fazer, não precisa da gente, não precisa das pessoas para ensinar. Isso é muito importante para a gente entender, porque se os seres quiserem, com a tecnologia deles, eles podem aparecer para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, como, por exemplo, o Bilu fez na Espanha. Apareceu na cozinha da mulher lá na Espanha, conversou com ela e tal. Exatamente, não tem... Agora, o diferencial nosso é o treinamento. Eles querem que a gente eleve a nossa frequência. Isso é importante. Para a gente resgatar a nossa essência e ser o que nós realmente somos. Ou seja, o que eles são hoje. Exatamente. Né? É tanto que eles falam, nós somos você no futuro. Isso. Então, assim... quando eu estava com a Emico, eu estava levando ela, eu comecei a ouvir um som assim. Eu falei, nossa, tem um cachorro latindo aqui que tu tosse. Pare. Eu estava quase atropelando esse ser que eu só consegui ver a silhueta. Então, eles são translúcidos. Isso. Parece um homem de vidro. Pare. Retorne. Então, assim, alguma coisa aconteceu, eu estava simplesmente com ela de mão dada, levando até o ponto que foi direcionado, só que alguma coisa mudou, que ele estava num ponto onde eu ia acabar me chocando e levando uma descarga elétrica, porque não estava preparado para aquilo.
E eu acho que ele baixou a frequência para que eu entendisse e não alterasse o trabalho. Então eu parei imediatamente, quando eu entendi a palavra para, e ele retorne. Eu posso ficar? Não, afaste-se. Deixei, ela sentou, eu fui embora. Esquisito, né? Porque não posso ficar, afaste-se, né? Foi tipo um coice, assim. Mas eles são assim, você você entendeu, conversou, aceitou o que ele falou, vamos dizer assim, acordou com o que ele falou, beleza, então eu tenho que fazer 5 programas de TV. Eu não fiz, eles não vão aparecer para você, de novo. Não vão. São curtos, diretos, grossos, objetivos, já não é... Nada, né? Diferente do Bilu, que tem um acesso restrito, livre, porque precisa, né? A gente tem... E um outro papel, né? O Bilu tem um outro papel dos outros seres, né? Então... E a partir daí a gente ainda teve alguns pontos nas sondas, no milharal, teve algumas conversações. A gente foi direcionado para a trilha. Aí a gente fez 77 contatos, números assim, os caras apareciam. A gente teve a oportunidade de perguntar como é que vocês são, semelhantes a vocês, os órgãos de vocês, semelhantes a vocês. De vez em quando iluminava os órgãos deles. A gente conseguia ver esse translúcido com os órgãos pulsando, lembrava um pouco aquela percepção do filme ET, que aparecia a luz do céu, assim, dessa forma. Às vezes a gente conseguia ver a silhueta deles com luzes percorrendo a silhueta, a gente conseguia acompanhar. Eles volta e meia eles conseguiam fazer com que a gente elevasse a frequência e percebesse eles por um tempo. Isso tudo, gente, quando ele fala de trilha, é a trilha do Rankstar, lá em cima do morro. Geralmente vocês levavam as pessoas para lá, colocavam num ponto, o Olávio ia para o platôzinho do Intra, você ia em direção às marcas. Essa trilha tem 600 e poucos metros, levava aproximadamente 7, 8 minutos para cada pessoa passar caminhando calmamente. Essa trilha ela tem um vórtice espiral na horizontal que ajuda a organizar as ondas cerebrais. Então nós temos canais cerebrais, 18 os homens, 37 as mulheres. Esses canais são organizados por essa tecnologia que é a trilha, fazendo com que facilite a comunicação. Exatamente. Então essa é uma trilha preparada para isso, 4004 a.C., né? Isso. E a gente fica apto, é um facilitador para que exista essa comunicação verbal com eles. E as pessoas passavam caminhando, às vezes não acontecia, voltava, passava, dependia muito do sentido. Eles orientavam o que a gente deveria fazer com as pessoas para que elas chegassem no ponto de conversação. E todas essas coisas apareciam. Às vezes aparecia um lugar, esse ponto não está ajustado. Aí eles teletransportavam, aparecia no outro lado da trilha. E assim a gente ia se movimentando para esse ajuste fino, essa sintonia fina com eles. E a gente vivenciou inúmeras coisas lá. Pô, conta aí alguma coisa interessante que você lembre, assim, dramática. Olha, teve várias coisas, mas umas coisas que me marcaram foi quando eu pedi autorização para... Foram as broncas e as dádivas, né? Então, eu pedi autorização para minha irmã passar sozinha na trilha. Eles não deixaram. Mesmo assim... Quem é, Jorge ou a Jorge? Posso deixar minha irmã passar sozinha? Que volta e meia alguém pedia, a gente deixava. Só que ele, para conduzir e marcar uma conduta, ele não deixou. Eu falei, beleza, não deixou, tá dentro, tá deixando. Tô parado lá, de repente, aquela energia murchou assim. Eu falei, o que aconteceu, né? Aí vem uma esfera de luz andando, fazendo assim, né? Como se fosse a cabeça iluminada. A impressão que eu tinha era uma cabeça iluminada. Eu só vi uma bolha, assim. E tava o Kazumi comigo. Quando eu fui na direção da luz, o cara falou assim, sente-se. Sente-se. Com a voz imponente assim, eu falei, cara, eu já comecei a tremer, eu sentei. Aí o Kazumi, sente-se. O Kazumi não sabia na cara. Gente, o Kazumi para mim é um ser de gêmeos disfarçado, que também quando a gente teve contato com o Betamix, que é outro ser, 12 metros, ele falou assim, mesmo sendo irmã, seja justo, seja ético. Aí o Kazumi, mesmo sendo... Aí eu falei, Kazumi, depois eu te explico o que aconteceu. Tomou um ferro. Eu falei, caramba, eu pedi, eu não infringi mas mesmo assim, cara, ficou 3 dias que eu troço ressonando assim. Aí eu falei assim, eu posso saber com quem eu tô falando, assim, né, tipo, eu queria saber quem tava dando a bronca. Guardião. Opa. Cara, os guardiões não mija fora do penico com eles.
Quem são os guardiões? Também estou querendo saber. Pois é, tem os guardiões, tem essa... É um trabalho. Dizer, um trabalho, né? O Bilu falou que não existe nenhum trabalho como o dos guardiões. É algo assim fantástico, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com outros guardiões, né? Tem outros guardiões que já apresentaram para se apresentar para outras pessoas, guardiões do mundo invisível, os guardiões da humanidade. Eu tive a oportunidade de conversar com esse, né? Ele pediu inclusive uma tarefa, que eu estou devendo a ele, é isso. Mas a gente era um grupo de 4 pessoas e não tem mais de 3 pessoas nesse grupo. Então eu tenho que ver como que eu vou fazer para fazer essa tarefa sozinho. Eu perguntei quem é que está falando do guardião, o guardião da humanidade. Eu falei, caramba. Então tem algumas coisas ali que a gente precisa ajustar ainda para a gente ter um entendimento maior. E nesse dia eu cheguei lá no Urandir, o Urandir já estava botando um chá de erva cidreira lá mesmo. O Odir. Ele falou assim no final assim, pode ir embora, o trabalho foi cancelado. Uma coisa assim, eu não lembro se foi essa palavra. Aí eu já cheguei lá, o Ura já estava colocando um chá de erva cidreira, um café, sentou assim, o que aconteceu? Que o trabalho foi anulado. Olha. Porque quando o trabalho é anulado, até eu levo bronca. Aí eu falei assim, mas por que você levou bronca? Eu disse, porque eu não estou conseguindo passar tudo que precisa passar. Cara, eu fiquei mal pra caramba, assim, né? E eu falei pra minha irmã, eu vou adorar isso, porque minha irmã é extremamente moral, ética, essas coisas assim, então eu vou adorar esses caras, eu vou adorar, Jorge. Ele deu uma bronca por causa de mim, assim, sim, e eu ainda pedi, disse não, e não satisfeito ele veio e me deu uma bronca. Né? Então assim, para mudar a conduta mesmo, tipo, se vocês pensam que nós não somos éticos, que nós não temos moral, vocês estão enganados. Eu senti na pele aquilo, porque, cara, a frequência desses caras falando na vibração, na frequência sonora primordial deles, nós não temos estrutura atômica para isso. O Bilu, todo mundo, por que ele fala criança por esse nome? Porque é uma questão lúdica, trazendo nós para uma realidade. Porque se ele falar na frequência dele, ele reflete, é um espelho, ele é o salão dos espelhos que os maias falam. Então, quando você julga a vozinha, quando você julga o aspecto, quando você julga o Urandir, você está julgando a si mesmo. Pode ter certeza disso. E isso não é para defender, não. Isso não é para defender, porque o que a gente viu, que nós já vivenciamos, esses parceiros fazerem... É verdade. Você lembra do Tato, com o grupo da tecnologia no Mineral? Sim. Nós temos 7 hectares de área, onde hoje a gente trabalha com plantas orgânicas. E direcionaram a gente para o mineral, a gente chegou lá na laje do aerodisco, que é onde a gente faz experimentos com aerodiscos, com tecnologia para a gente criar o nosso próprio disco voador, vamos dizer assim. E aí, de repente, o Tato apareceu, né? Lua cheia linda. É o Tato. Quando a gente olha, ele está flutuando, né? Eu não consegui ver as pernas, parecia o corpo do He-Man. Porque a gente não via as pernas dele, a gente só via que ele estava flutuando. Ele falou assim, sigam o Tato. E ele flutuando assim, né? E nós ainda... Aqueles seres humanos pesados atrás, né, Felipe? Aquela terra gradeada, pesada. Terra gradeada, Parecia correndo na praia. Vocês são muito lerdos, né? E nós seguindo, assim, nós andamos ali mais ou menos todo o contorno, até que chegou na estrada, ele desapareceu. A gente foi, de repente, o Bilu aparece falando do alto da árvore. É importante, a gente teve a oportunidade de saber o porquê ele aparece sempre atrás de uma árvore, ou perto de uma árvore, ou perto do vegetal. Quando ele tem autorização para se manifestar cada vez mais físico, numa frequência altíssima elevada, ele divide a energia dele com os elementais. Então ele está ali conversando, tocando numa coisa. Porque até que a gente se acostume... Está segurando num ramo de planta. Ou na própria vegetação. Isso. Ele está como se fosse aterrando a energia dele para que a gente não se sinta desconfortável. Reciclando. Acostumando, e quando vê, ele vem, tanto que ele quase tocou em você naquele dia, né? Não tocou naquele dia, porque eu já falei isso, porque ele disse que naquela noite a malha magnética da Terra estava oscilando muito. E para ele tocar em mim, ele me chamou do grupo, a gente sentou na frente dele, esse dia a gente ficou 3 horas conversando com o Bilu, ele me chamou, me pediu para sentar do lado dele. E aí, quando ele me mostrou, lembra? Ele abriu o iPad dele lá, parecia um treco de luz que abriu, ele me mostrou o reator dele e eu pedi, toca na minha mão, Bilu, por algumas razões, porque ele havia dito coisas ali que eu queria
Ele precisava né? largar O reator no chão. E por algum motivo, acho que era a malha magnética estava oscilando, ele não poderia largar. Ele ficaria preso se exatamente. largasse, por isso, e se eu tocasse ele com o reator na mão, eu ia ser queimado. Tu lembra como que ele apareceu? Aí eu comecei a fazer umas relações nas vezes que ele aparecia para nós lá, né? Ele estava flutuando de forma sublimada, a gente não conseguia vê-lo, a gente só viu uma manchinha, e aí ele caiu, teoricamente ele caiu. Quando ele caiu assim, ó. Bum! Parecia um Schwarzenegger. Cara, é gigante. O cara é muito forte, parece o Arnold Schwarzenegger. Assim, uma coisa absurda, assim. E a gente foi entendendo que cada vez que ele mostrava, ele brincava muito, um fortão puro músculo, como é que é puro? 100% músculo? 100% músculo. Ele mostrava de vez em quando os músculos dele, era para trabalhar o nosso subconsciente para uma saúde, por uma força interior, por uma força que a gente hoje tem o treinamento da fortaleza mental, exatamente. Ele já trabalhava isso naquela época de uma outra forma. E aí quando ele caiu daquele jeito, fez aquilo assim, que é isso, cara? Olha o tamanho desse cara, né? Falei, ué, 1,40 m, tem aquela vozinha, tá longe de ser, né? Longe disso. E aí ele começava a mostrar a tecnologia que ele conseguiu se tornar. Vamos dizer que é isso, né? Ele conseguiu atingir 100% da capacidade humana, né? Exatamente. É isso que aconteceu. 100% da perfeição humana. 100% ele. Os 49 ratos. Tanto que quando ele começou a falar do Paráclito, né, ele perguntou se a gente estava preparado para ver a tamanha beleza. Nós, sim, não estão. Vocês enlouqueceriam se vocês tivessem... hoje, se o Paráclito aparecesse, hoje vocês enlouqueceriam a tamanha beleza dos parceiros. Então hoje a gente começa a entender algumas coisas aí. Então, quer dizer, não é só o extraterrestre de terceira dimensão, Grey, essas coisas que vão assustar ou não. É a magnitude de Deus, da divindade. Exatamente. O esplendor, a beleza, sabe? É impressionante. Ele começou, o Paráclito começou a se manifestar como um pássaro. Isso. E aí depois com um homem alado, o homem, né? Então, com o tempo a gente vai se adaptar a isso aí. Teve outra vez, Felipe, que eu acho que tinha uma conexão comigo, eu não sabia, né? Hoje eu sou vereador, né? Represento o grupo, represento uma região, né? E a gente teve um trabalho com ele de dia, era claro ainda. Nós estávamos no oposto da trilha, numa pedra, um grupo de 20 e poucas pessoas. Ele estava começando a manifestar, explicar como é que era o teletransporte, daquilo ali virou outra coisa. Ele fisicamente começou a passar atrás de uma árvore para lá e para cá. Nós não lembro quantas pessoas nós estávamos, mas ele ficava atrás da árvore, aí ele olhava, tinha uma faixa na testa assim, ele olhava e mostrava o músculo direito, saía, escondia atrás da árvore, mostrava o esquerdo. De repente aquele braço direito virou mais ou menos esse símbolo aqui. Ah, foi lá em cima. A gente estava com o grupo espanhol, eu estava também. A gente tinha uns 40 pessoas, o grupo da Espanha, de Dakar, Espanha. Estava lá. E aí ele fez... Só que o braço dele não fazia esse movimento, o braço dele se moldava. Se moldava. E aí, a pouco ele coçava a cabeça, ele fazia alguns gestos assim, semelhantes a alguns gestos que algumas pessoas faziam, porque estava mexendo na essência de cada um. Então, se uma pessoa tinha um cacoete de fazer isso, então ele mexia dessa forma. E a gente viu, claro... 100% físico, gente, ele estava, hein? 100% físico. Até porque esse detalhe é importante. Antes de ele começar a fazer isso, ele virou para o grupo e falou: todo mundo pega as lanternas e apontem para Bilu. Então, todo mundo tirou as lanternas e jogou em cima dele. Então, ele ficou todo iluminado, 100% físico, gente. Então, a gente vê isso aí. E aí, no final de tudo, ele falou, não sabia... ou não sabia, não dizia que não sabia o que ele estava falando, mas ele sabia que ele tinha trabalhado alguém para a política ali. Aí veio o grupo da política, veio outras coisas, enfim, no fim hoje eu estou como vereador. E aí eu sempre entendo isso como um sinal, uma frequência, uma projeção de algo de fortaleza mesmo, sabe? Quando ele mostrava os músculos, não era para se exibir, não nesse sentido, assim, mas... A gente teve várias vezes isso, né? Ele teve uma vez que ele ergueu um tronco, quebrou o tronco no meio para mostrar onde a gente podia chegar, a capacidade que a gente podia chegar. Né? Também a velocidade dele, dentro da mata, naquela gincana que a gente saiu das sondas,
um grupo de pessoas, ele falou, vamos ver quem consegue pegar o Bilu. E ele subiu o morro em direção à chave do portal, que é uma posição, é um morro que tem, vindo das sondas, e o grupo, eu estava no grupo, a gente correndo atrás do Bilu. Gente, que loucura. Você estava também, né? Tá, muitas vezes a gente foi atrás dele. E ele nada. Ele falava Bilu, aí falava Bilu aqui, aí a gente ficava que nem bobo, assim, para ele mostrar a capacidade que ele tinha e a gente, pegando aquela frequência, sentindo aquele momento, tentar e vir a fazer isso no futuro próximo. Exatamente, sempre nos treinando. Foi assim, fantástico isso daí.